Boa noite. Bom, vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Pessoal que está acompanhando em casa agora, pessoal que tem algum tempo que não vem na reunião, nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, uma passagem que se iniciou justamente no primeiro versículo e que se encerra, o último versículo, se encerra hoje. Né? Só com um detalhezinho, viu, gente? O versículo hoje é o último, só que nós vamos dividir ele em duas partes. Então, nós ainda vamos ficar com esse capítulo mais uma semana. Tá bom? O que a gente estudou? Já está na hora de uma retrospectiva, já, porque já semana que vem é um fechamento. Semana que vem a gente fecha a passagem. Uma passagem emblemática, uma passagem que está praticamente no meio do Evangelho de Mateus. Ela é o pilar, é a viga que sustenta todo o raciocínio desse autor e dos autores que participaram da composição do livro. Que é o capítulo que disserta acerca da questão da missão. A missão com Cristo. E dentro desse macro tema, tem um tema menor, porém fundamental, estratégico também, que é o tema discipulado. Então, nós estamos aqui já eu fiz meus cálculos desde novembro, né? O vídeo vai estar passando, não tem ideia, acho que para o final do ano, para a turma lá da internet. Mas nós aqui estamos estudando desde novembro, capítulo 10, estudamos 16 versículos, porém, vários deles nós estudamos em etapas, né? Chegamos a ficar 3 semanas num versículo. Estudamos nome por nome dos apóstolos. Então foi uma maratona, uma jornada. E nós estamos agora na reta final dessa jornada, com um versículo que fecha a passagem com chave de ouro. É verdade que os evangelhos, no seu nascedouro, né, na sua versão primitiva, primeira, o proto-evangelho, não era dividido em capítulos e versículos. Mas até a divisão de capítulos e versículos foi inspirada. Porque ela para no versículo certo, a passagem. Tá certo? Que passagem é essa? Capítulo 10, versículo 16 do Evangelho de Mateus. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Vamos repetir. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. As possibilidades de tradução aqui são inúmeras. Vocês vão encontrar muitas variáveis para esse mesmo versículo. Alguns vão dizer mansos como as pombas, outros vão dizer puros como as pombas. Aqui o Haroldo optou por inocentes, mas fez uma notinha muito legal, justificando a escolha dele, né? Porém, a questão das pombas e das serpentes, nós vamos deixar para a semana que vem. Hoje nós só vamos estudar 2 palavrinhas, e nós vamos estudá-las de forma conjugada. Nós não vamos separá-las. Lobos e ovelhas. Tá bom? E eu vou começar esse estudo justificando por que eu parti o versículo. Por que eu deixei lobos e ovelhas hoje e serpentes e pombas para a semana que vem? São, né, os substantivos centrais que carregam toda a essência espiritual que a gente pode explorar no versículo. Vou justificar. Tanto na primeira parte do versículo quanto na segunda parte, Jesus lança a mão de um recurso literário, um recurso retórico, né? Ao tempo de Jesus era mais comum se usar a expressão retórica, em função da tradição grega. Que recurso é esse? A metáfora. Metáfora é quando você utiliza elementos mais concretos e mais próximos do auditório ou leitor, para explicar temas que são mais abstratos e mais distantes. Você parte do mais conhecido para explicar o que é menos conhecido. Isso é a metáfora, é um recurso. No caso ali, Jesus utilizou nomes de animais
para explicar conceitos que ainda não eram bem assimilados naquele tempo, e eu poderia dizer que ainda não são, né? Ainda não são. Quais são as metáforas que esses nomes de animais representam? E aí nós vamos dividi-los em dois grupos. Primeiro, a dupla lobos e ovelhas. Depois, serpentes e pombas. Lobos e ovelhas aparecem ali para representar perfis espirituais, personas. Então, o lobo representa o homem voraz, o homem hostil, o homem agressivo, o homem competitivo, o homem predador. Então, nós vamos usar a seguinte expressão. O senhor Honório fazia muito essas palavras compostas com finalidade didática. Ali nós estamos falando do homem-lobo. O homem que se comporta como fera. E quando nós falamos de ovelhas, nós estamos falando do homem-ovelha, ou homem-cordeiro. Aquele que é dócil, aquele que é manso, aquele que é obediente, é o homem-ovelha. Então, lobos e ovelhas aparecem representando perfis espirituais. Tá claro? Agora, serpentes e pombas não representam ali perfis espirituais. Nós não estamos falando de homem, serpente, ou mulher, pomba, homem, pomba, não. Ali, serpente e pomba, Jesus usa como metáfora para expressar de uma maneira mais concreta qualidades, virtudes que o discípulo deve ter. Então, hoje eu vou entregar o ouro de cara. Normalmente eu faço aquelas voltas, aqueles volteios para chegar no ponto. Hoje eu já vou entregar o ouro de cara. Ovelhas devem triunfar sobre lobos. Mas para que ovelhas triunfem sobre lobos, é necessário que essas ovelhas tenham duas qualidades conjugadas. A prudência ou sabedoria, ou astúcia ou esperteza da serpente, e a mansidão ou inocência ou pureza da pomba. Entenderam? Então, hoje nós vamos falar de perfis, de personas, de modos de proceder e de viver. A semana que vem nós vamos falar de elementos, de virtudes que vão compor o temperamento daquele que triunfa. Qual deve triunfar? As ovelhas. E aqui nós começamos o nosso diálogo especificamente sobre ovelhas e lobos. É a coisa mais importante que nós vamos estudar na noite de hoje, e eu acho que é a coisa mais importante da passagem. Jesus não envia ovelhas para serem devoradas, trucidadas, destruídas. Não. A primeira impressão que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, ou ao covil de lobos. Aí você imagina, nossa, tadinha da ovelha, não vai sobrar nenhum fiapo de lã, né? Vamos mudar essa mentalidade. Essa visão engessada, cristalizada que a gente tem nesse versículo. Jesus envia ovelhas para que elas triunfem, vençam, sejam mais fortes que os lobos. Tá claro isso? É isso que vai nortear. Entendeu, Vanete? É a bússola para toda a discussão que nós vamos ter hoje. Hoje não é uma discussão sobre martírio, sobre pobres ovelhinhas que vão ser estraçalhadas por lobos poderosos. O fraco é o lobo. A ovelha é a forte. Mudou a perspectiva, não mudou? As ovelhas, engraçado, olha só como é que é, como a gente não coordena os estudos mesmo, né? A essa altura, quando esse estudo passa na internet, vai ter passado também um episódio que a gente gravou meio de improviso, mas aproveitando a presença do meu amigo Luiz Barcelos aqui, porque nós precisávamos regravar 2 episódios, de 2 versículos que nós já estudamos. E aí eu aproveitei que o Luiz Barcelos estava aqui nesse feriado, que passou de Páscoa, o pessoal vai estar assistindo lá na frente,
E a gente estudou esses 2 versículos através do livro Morro Alto. A essa altura o pessoal de casa já até assistiu o episódio. Né, dona Joana? E olha que curioso. Quando nós analisamos lá o personagem, para a turma que leu Morro Alto vai estar mais sintonizada. A turma que não leu, por favor, façam a gentileza de ler, viu? Quando Deus envia a Gracinha, a personagem Gracinha, para se casar com o temido Zefirino Caninana, a gente fala, tadinha da Gracinha. Né, seu Daniel? A gente imagina, coitada. O menino chega a falar, Gracinha, não vai, ele vai sangrar seu coração. Porque a gente tem a mentalidade de que ela é frágil. A Gracinha, né, Muriel? A Gracinha não é um personagem frágil, ela não é símbolo de fragilidade. Porque é meiga, dócil, terna, não é frágil. Fraco é ele, que não se contém, que não se domina, que não se controla, que não sabe dominar a própria ira, a própria cólera. Ele é o fraco. Então, quando Deus envia a Gracinha para a companhia com o Zefirino Caninana, e eu estou contando, quem não lê o livro está boiando, mas é intencional. É para despertar curiosidade. O pessoal de casa também. Então, ele envia porque o Zefirino precisava da fortaleza dela. Essa é a ideia central da passagem. Jesus está enviando os discípulos para um povo que era um bando de caninana, sabe? Que apedrejava alguém até a morte em praça pública, assim, e depois ia fazer comida e tomar banho. Sem remorso, né, seu Daniel? Era um costume. Então, envia os discípulos para essa convivência, como ovelhas no meio de lobos, mas não porque a ovelha é fraca, o lobo é forte, é o inverso. Porque esses lobos, esses caninanas, precisam da fortaleza dos cordeiros. Acho que eu já contei aqui há um tempo atrás, quando o avô da Juju me descreveu como é que para abater um cordeirinho, né? Ele falou, olha, o que me impressiona é que ele não chora, ele não dá um balido. Ora, para você ser sangrado e não dá um gemido de dor, você é o quê? Hã? Quero ouvir. Forte. Isso é força. Não é, Tonizinho? Guardar o tesouro do silêncio no momento de maior agonia tem que ser muito forte. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O porquê que os lobos precisavam tanto das ovelhas. Nós vamos começar a fazer isso com o livro Vinho de Luz, capítulo 144. O Emmanuel não vai estar comentando especificamente esse versículo, nem Mateus, mas está comentando uma referência cruzada. Ou seja, a mesma passagem em outro evangelho. Ele vai comentar Lucas, capítulo 10, versículo 3. Também capítulo 10. Em que Jesus diz assim no evangelho de Lucas. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. A passagem é análoga. E aí, quando o Emmanuel vai comentar isso, a primeira preocupação dele é desfazer o equívoco. De que a ovelha é fraca e está sendo mandada por Jesus para ser estraçalhada. Primeira coisa que ele faz. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Aí eu sublinhei, cordeiros fortes, respirar em plano superior. O que determina a fortaleza espiritual de alguém frente à fragilidade espiritual de alguém? Plano vibratório, patamar em que vibra. Se alguém só pensa o mal, ou a maior parte do tempo pensa o mal, vibra baixo, sabe? A vibração é baixa, é densa, é grosseira. Agora, se alguém pensa o bem, a maior parte do tempo, a vibração é sutil e, por isso, ela se eleva, ela ascende. Ela está aqui em cima. Quem vibra e sustenta a vibração no alto é forte.
Sustentar a vibração exige da pessoa fibra moral. E aqui eu me recordo, veio aqui de, intuição, me veio aqui, eu nem estava planejando, mas eu me recordo, não vou lembrar de capítulo nem versículo, mas depois a gente coloca isso debaixo do vídeo. Me recordo da passagem em que Moisés recebe a ordem para subir o Monte Sinai. E a ordem de Yahvé para Moisés é: suba até o topo do monte e depois fique lá. Esse fique lá é o pulo do gato. Entendeu, Thaís? Porque subir o monte é uma coisa. Agora, permanecer no topo é outra história. Gente, quando a gente canta aqui antes do miudinho, o pessoal de casa, infelizmente, não acompanha. Nós vamos desenvolver um jeito de acompanhar um dia. Eu também não estou perdendo muita coisa, não, que eu sou meio fraquinho na música. Mas aí a gente canta aqui e a emoção vai vindo e a gente vai subir no monte. Quando a gente está cantando aqui aos pés do monte, o repertório do Tim Vanessa inteiro, a gente se eleva, a gente sobe nas alturas. Quando começa a reunião e a gente vai comentando essas coisas, a gente está lá no topo. A prece final depois do estudo, então, é todo mundo comovido. O negócio é passar da grade do portão do centro para fora e permanecer no topo. Entendeu, Zadão? Subir uma coisa. Ficar lá em cima é outra história. Aí, para permanecer no topo, o que você precisa ter? Força. Fortaleza espiritual é sustentar a vibração. E aí eu lembrei da letra do meu poeta preferido, Gladstone Lage, na música... agora me esqueci a música, meu Deus. Enfim, quando ele fala sustentar a vibração divina, tornou-se o nosso afã. Esse deve ser o nosso afã, o nosso desejo maior. Não é só ser arrastado pela boa música, pelo bom livro, pela boa palavra de um orador. Não. É depois sustentar a vibração divina. Mano, continua. Para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Então, primeiro ele fala uma série de virtudes para depois acrescentar uma que é fundamental. Primeiro ele fala de fidelidade, ele fala de bondade, ele fala de prudência, que é algo que a gente vai explorar demais semana que vem. Só que ele acrescenta o valorosos. Esse valorosos aqui está funcionando na literatura de Emmanuel como sinônimo de corajosos, valentes, audazes. Porque uma ovelha, sabe, para enfrentar lobos, sabe, Bonitz? Tem que ser eu vou usar uma expressão cotidiana, tem que ser uma ovelha macha, né? Ou uma ovelha fêmea. A dona Laurene já deu uma olhada feminista para mim, sabe? Tem que ser assim, homem com H ou mulher com M. Tem que ser uma coisa... Tem que ter fibra. Tem que ter fibra. Valorosos. Valorosos no sentido de corajosos. Eu lembro que a gente estudou aqui uma reunião uma vez, a lição, acho que é esse o nome. O maior inimigo. Uma lição do Humberto Campos, em que Jesus diz para os discípulos assim, que o maior inimigo, o maior adversário do tarefeiro do Evangelho é o medo. Lembram disso? O medo. Quem sente medo não está pronto para trabalhar pelo Evangelho. E a gente sente medo de um monte de coisa. A gente sente uma porção de medos. Medo de altura, medo de ladrão, medo... Não, nem esse medo não, gente. É medo de não enriquecer. É medo de ser rejeitado. É medo de escutar um não. É medo da humilhação. Medo. Isso é medo. Tem uma tarefa aqui em Uberaba ainda,
organizada, em grande parte, pela Aliança Municipal Espírita, porque ela unificou as várias tarefas que tinham em várias casas, que é a coleta de alimento aos domingos. Alguns de vocês já devem ter recebido um saquinho de papel. A gente chama de campanha do quilo. Não é assim? E, gente, não é brincadeira, não. Você bater na porta dos outros, domingo de manhã, para pedir um saquinho de alimento, você escuta cada coisa, mas vê umas carrancas. E só tem um jeito de você ir à frente. Muita gente abandona a tarefa, porque é hostilizado, recebe um não hostil, agressivo. O que você tem que perder para abraçar uma tarefa dessa? Aí alguém diz assim, vergonha? Não, o medo. Você tem que perder o medo. O medo de escutar o não, o medo da porta na cara. Aí eu me lembro, eu acho ótima a história do Vicente de Paula. O Vicente de Paula tinha as crianças todas sob o cuidado dele, né? As crianças órfãs. E aí uma vez o Vicente de Paula bateu na porta, ia bater na porta pedindo alimento. Né? Acho que eu já contei isso aqui. A Ju fica me policiando, você já contou essa história umas 10 vezes. Importância não, conta de novo. E aí ele vai batendo de porta em porta, chega um sujeito que bate na porta, o sujeito, não tem nada não, vai pedir para outro. Segunda vez, o mesmo sujeito. Não tem nada não, o senhor é muito chato. Na terceira vez, o sujeito falou, mas você é muito chato. O senhor não tem vergonha de, pela terceira vez, escutar um não meu? Ele falou, vergonha até que eu tenho. Mas as minhas crianças têm fome. Entre a minha vergonha e a fome delas, eu fico com a fome delas. Até que sentir medo a gente sente, né? A gente só não pode deixar ele vencer. A gente só não pode deixar ele nos paralisar, nos congelar. Isso ele não pode. A ovelha forte aqui, ela não deixa o rugido, o uivo, os dentes do lobo amedrontar ela. Não deixa. Por mais amedrontador que o lobo pareça, ela prossegue. Porque a ordem aqui do versículo é ide. E a ovelha não sabe desobedecer ao pastor. Ele continua. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, por meio da exemplificação no bem incessante. Qual que é a égide? Essa palavra a gente ouve tanto, né? Estou sob a égide de Jesus. Égide, o que significa essa palavra? Escudo. A Palas Atenas, né, a deusa, tinha um escudo, uma égide. O rei Davi tinha uma égide. Égide quer dizer escudo. Qual que é a égide aqui? Qual que é o escudo? A exemplificação no bem. Porque podiam falar do Chico Xavier o que quisessem, só não podiam falar da moral. Podiam falar que ele, que tinha a voz baixa ou que tinha a voz alta. Podiam falar que ele era feio, que era bonito. Podiam falar que ele vestia mal, vestia bem. Podiam falar que ele era pobre ou que ele era rico. Só não podiam falar que ele era desonesto, que ele era rude, que ele era vaidoso. Isso não podiam falar. Então a exemplificação moral se torna o seu escudo, o paredão que te protege contra o ataque dos lobos. Com um escudo desse, você enfrenta lobo. Sabe quem é que tem medo de lobo? Quem ainda não está seguro quanto à própria consciência. Porque sabe, no fundo, quais são as garras e as presas dos lobos. Onde os lobos atacam? Eles atacam nas nossas fraquezas. Então tem medo. É assim, gente. Eu vou dar um exemplo clássico. Quem já participou de reunião assim sabe o que eu estou dizendo. Reunião mediúnica. Quem é que tem medo de conversar com um espírito obsessor? Quem tem medo de ouvir coisas dele que vão te constranger. Sabe? Você não tem medo dele puxar o pé de madrugada,
parecer para você com lençol branco. Não é esse medo, é outro medo. Opa, ele lê meus pensamentos, ele sabe o que eu fiz o dia inteiro, até quando eu estava sozinho. Por isso que a gente tem medo de espíritos desencarnados, comunicantes. Tem medo. Quem que é o grande evangelizador de espíritos desencarnados? Não vou usar o termo doutrinador, não. Evangelizador de espíritos desencarnados. Quem consegue realmente sensibilizar, tocar uma entidade desencarnada em perturbação, em sofrimento? Quem? Quem consegue simbolicamente olhá-lo nos olhos. Tem uma história ótima de Santa Maria. Agora eu vou contar para o pessoal. Mandar um abraço para Geisa, lá em Estocolmo. Tá? Lá em Estocolmo. Ela e o grupo dela está estudando miudinho. Me mandou um recado essa semana, a Geisa. Então vou mandar um abraço para ela e vou contar para ela o pessoal que está lá na Escandinávia, a gente lá no extremo norte do globo, né? Vou contar uma história caipira aqui, ó, da roça. Santa Maria é uma fazenda perto de Sacramento, onde Eurípides Barçanufo conheceu de fato o Espiritismo, a doutrina espírita. Né? Ele ouvia falar pelo tio Mariano, mas foi lá que ele realmente conheceu a doutrina espírita. E lá em Santa Maria, o Mariano da Cunha Júnior, tio de Eurípides Barçanufo, tinha uma equipe de trabalho que era um negócio fenomenal. De médiuns, tarefeiros, homens excepcionais. E a história que eu vou contar aqui, eu escutei de um grande amigo, o seu Miguel, já desencarnado, professor daquele movimento espírita. E depois eu tive essa história confirmada. Eu vou contar a história primeiro e depois eu digo por quem. Contam os antigos, a tradição do movimento espírita aqui na nossa região, que lá no Fé e Amor, um centro espírita fundado em 1900, um centro espírita com mais de 100 anos, certa feita chegou um pai desesperado e uma mãe desesperada com a filha amarrada em processo obsessivo. Então chegou com a filha amarrada em processo obsessivo, rosnando, e bateu na porta da casa do seu Mariano. Seu Mariano, acorde! Era assim todo dia, né? Seu Mariano saiu na porta. Só que seu Mariano estava saindo para socorrer um parto. Ele era parteiro também. E agora? Acudo, a criança está nascendo, né? Tinha aquela coisa, a criança está atravessada, né? Parto difícil. E agora, quem que eu socorro, né? Aí lembrou que o seu Luizinho era desse tamanhozinho. Ele era menor que o Tonzinho. Chapeuzinho na cabeça, bigodinho, caipirinha aqui perto de Sacramento. E o seu Luizinho, eu fazia ele ficar famoso agora. O seu Luizinho, o Mariano falou assim, vai lá e chama o Luizinho. Vieram com o seu Luizinho. Aí falou, Luiz, eu tenho que acudir uma mulher que está parindo, você acode essa menina. Tá bom. Aí na hora que ele foi chegando perto, o seu Mariano, antes de sair, falou assim, dá ordem, solta a menina. Não, seu Mariano, ela vai pôr fogo na vila. Solta a menina. Desamarraram ela. Ela pegou e subiu numa árvore. Perturbada. E agora? Vai pular lá de cima, vai cair, vai se quebrar toda. Seu Luizinho vem andando, jeitinho caipirinha dele. Chegou perto da árvore e falou assim, desce daí, filha. Aí ela veio descendo, obediente. Aí incorporada, a gente diz incorporada, né? Sob a influência espiritual densa, magnetizada, hipnotizada pelos espíritos, ela veio se arrastando até perto do pé dele. Na hora que chegou perto do pé dele, ele tirou o chapéu, falou, sai daí coisa ruim, entra aqui no meu chapéu. A menina desmaiou. Ele pôs o chapéu na cabeça e entrou para dentro do centro sozinho, fechou a porta e foi rezar e conversar com os espíritos. Gente, se eu tivesse feito um trem desse, eu estava até hoje internado, acorrentado, sabe? Não sabia mais nem quem eu era. Porque você atrair com o seu psiquismo, o psiquismo de espíritos que não eram fracos, não. Eles exerciam um domínio completo sobre aquela menina,
Quem leu Libertação sabe o que é o poder de um magnetizador, de um espírito hipnotizador. Para o seu Luizinho falar para esses meninos, gente, isso é simbólico, é poético quase, né? Para dizer eram quantos? Possivelmente, meu nome é Legião. Dizer, tá aqui no meu chapéu, ó, pôr na cabeça, o que é isso? Ele atraiu para a casa mental. Irresistível o poder do espírito desse. E os espíritos acompanharam, entraram dentro da casa do espírito, e lá ele foi falar de amor, falar do evangelho para esses espíritos. Seu Luizinho, analfabeto. Aí eu contei essa história numa palestra em Igarapava. Me chamaram para fazer a palestra do aniversário de um centro espírita que se chamava Mariano da Cunha Júnior. Abraço pro pessoal de Igarapava. Fui lá fazer a palestra no aniversário do centro. Contei essa história, só que lá eu contei e não segurei a emoção. E contei chorando. E tinha um moço chorando. E um moço chorando, chorando, um senhor chorando. Quando acabou a palestra, veio aqueles abraços gostosos, né, do fim da palestra, o rapaz veio e me abraçou e falou assim, essa história que você contou é verdade? Porque eu tenho esse cuidado, eu ficava falando assim, não sei se é verdade, não, mas me contaram, a história é boa. Eu falei, essa história sua é verdade? Você pode contar, aconteceu do jeitinho que você contou? Eu falei, é mesmo? Você conheceu o seu Luizinho? Ele, claro, é meu pai. É uma ovelha poderosa. Não tem lobo que pode com a ovelha dessa. Estão entendendo agora? Isso é ser valoroso. É a exemplificação no bem incessante. É um espírito que testemunha o bem, a integridade de caráter, a compaixão, a misericórdia transbordando dos olhos, que não existe maldade que pode com um poder desse. Entendeu? Continua Emmanuel. Se os madeiros e leões retornassem, cruz, forca, garrote, instrumentos de tortura todos, os leões deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. Sabe por que a gente cai? Porque o adversário pega a gente desprevenido. Desprevenido. Pega a gente, de surpresa. Desguarnecidos. Com a guarda abaixada. Então, gente, quando Jesus fala sobre a vigilância com os discípulos, ele está falando assim, de um exercício diário, não é de vez em quando, não é na quarta-feira à noite, é diário. Somos povoados por nuvens de testemunhas. E existe uma interpretação linda, 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 que o senhor Honório fazia muito, em torno desse versículo da carta de Paulo, porque a gente imagina, nuvens de testemunhas são os lobos, né? As entidades perversas que ficam acompanhando a gente dia e noite. Não, também os nossos avalistas reencarnatórios, os espíritos que assinaram embaixo, falaram, deixa o menino ir, eu vou junto. Também são testemunhos, é uma arquibancada de torcida contrária e torcida a favor. E a gente tendo que jogar. Apitou, começou o jogo, bola rolando, o jogador pode sentar no chão, sabe, espreguiçar. Não. Ali ele só para de correr na hora que o juiz apitar e falar, acabou o jogo. Outro dia eu falei isso para minha avó, né, vó? O jogo só acaba quando o juiz apita. Teoricamente assim. Tá tomando de 7-1, tem que jogar. Não é? Bola rolando. Isso é a perseverança. É a fidelidade. Olha só o que o Emmanuel mencionou. Naquilo, no esforço que nos compete. É sua tarefa. É sua, não é de mais ninguém. Não coloque na porta dos outros o que for seu. Certo, velhinha? O que é seu, é seu. Até o juiz apitar e falar,
encerrou o jogo. Você perdeu, você ganhou, empatou. Mas agora pode descansar. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. A minha amiga Candice, quem mandou essa lição para mim foi meu amigo Arthurzinho Valadares. A minha amiga Candice, quando leu esse parágrafo, ficou louca. Falou, nossa senhora, que parágrafo. Escuta essa, gente. É imprescindível caminhar na direção dos lobos. Não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores. Não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. A gente não está indo para brigar com lobo, para combater lobo, senão vira lobo. Só lobos caem em armadilhas de lobos. Se você se comporta como lobo, o seu destino é o mesmo de qualquer lobo. Você não vai para combater lobos. Esse negócio de combate ao mal, o pessoal entende tudo errado. Aí imagina que o centro espírita, na verdade, é um quartel, sabe? Entende mal as passagens do André Luiz. Entende tudo errado. Aí imagina, não, porque, na verdade, existem soldados, né? Tipo os cavaleiros Jedi com sabres de luz. Nós vamos bater, expulsar, pôr para fora do planeta as entidades ruins. Aí tem um tal do chupão, né? Tem esse negócio de um planeta que vai arrastar os espíritos mal e levar embora. Planeta espaçonave. Pelo amor de Deus, gente, são os nossos irmãos. São os nossos filhos no futuro. Filhos do coração. Eles são hoje o que nós já fomos. Ou que ainda somos em potencial. Isso aqui é lindo. Cordeiros embaixadores. Aí é o apóstolo. O apóstolo é um embaixador, é um representante. É alguém que fala em nome. Quem é o embaixador lá em Portugal do Brasil? É alguém que em Portugal está habilitado, gabaritado a falar em nome do presidente da República. Em nome do povo brasileiro. O cordeiro embaixador é aquele que está autorizado por Jesus a falar em nome do Cristo. Esse é o cordeiro embaixador. Se ele vai falar em nome do Cristo, tem como falar com ódio? Jesus falaria com ódio? Com raiva? Não, mas eu estou numa raiva que é parente meu. Mas é só eu começar o culto lá em casa, que ele aumenta a televisão no último volume. Eu fui falar com ele e mandou fechar a porta do quarto. Eu estou com ódio desse sujeito. Esse sujeito, tomara que ele tenha um monte de pesadelo à noite. Eu falo, não é assim? Aí praga de espírita. Tomara que as entidades tudo gruda nele. Tomara que o dia que ele for no centro, o médium fala tudo do segredo dele. Só para ele ficar impressionado. Fala o nome da mãe dele que morreu, tudo. A gente é justiceiro, né? A gente quer que a espiritualidade superior faça justiça em nosso nome. Poxa, eu estou fazendo aquele culto, não é para o lar? É culto do Aloysio ou culto do lar? Então, se é culto do lar e no lar, é em benefício de quem está fazendo culto e em benefício de quem está na sala tentando atrapalhar. Aí eu estava conversando com meu amigo Luizinho, né? Contando para ele uma coisa interessante, aquele arreda-te Satã, que na verdade é arreda-te Satã. Né? Jesus, na verdade, está dizendo para as entidades perversas, aproximem-se. Venham ver o que eu sou capaz de fazer. Venham testemunhar o poder do amor. Jesus não expulsava demônios nesse sentido literal, de que ele mandava embora, não. Pelo contrário. Então, quando a gente for fazer o culto e for rezar, vamos rezar por todos os moradores da casa, encarnados e desencarnados. E dos desencarnados, pelos benfeitores e pelos malfeitores. São as nossas companhias diárias. Habitam conosco o mesmo teto. Do mesmo jeito que a gente ora pelo filho difícil e pelo filho exemplar, a gente deve orar pelo benfeitor da casa e também pelo malfeitor. Pelo adversário. Fala, Laura. Ele sempre faz oração antes de dormir. Sim. Aí ele termina a oração dele. Ah, papai do céu, abençoa os maus também.
Olha só. Eita, nós. O Renato chegou a comentar com ele que a gente tinha que orar também pelos espíritos inferiores e conversando. Aí na hora de dormir, papai do céu, abençoa os nossos também. Que é isso? Agradeço, Dudu. Pessoal de casa, a Luana, companheira aqui do centro, está contando que o Dudu, que é o nosso mascotinho, né, benfeitor disfarçado, ele, na hora do culto, ele foi rezando, pedindo para um monte de gente, aí não chegou um momento que ele falou, abençoa os maus também, né? Porque os maus estão numa condição provisória. Para mim, não chegar em lições que vão aprofundar essa questão. Vamos agora, gente, para o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 169. O título é No Quadro Real. E o Emmanuel vai comentar João, capítulo 17, versículo 14. Olha só, Jesus em prece. Já é um negócio que assusta. Né, Adriano? Jesus em prece. Opa, não é a prece do Zé Luísio, não é? Sabe? É Jesus em prece. Jesus falando com Deus e falando em voz alta para os outros escutar. Tinha uns negócios que ele não falava em voz alta que eu não entendi. Mas falando em voz alta. Aí olha o que ele diz para Deus. Falando para Deus sobre os discípulos. Você viu que eu interpreto, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra. Tem dado a palavra de Deus para quem? Para os discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Mas, quando Jesus fala esse mas, dá até um calafrio. Mas o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Como eu também não sou do mundo. E tem um outro versículo que aí Jesus é mais direto, que aí ele está falando com os discípulos. E ele é categórico. Não vou lembrar agora o número, é João também. O mundo irá vos odiar. Até aí é horrível, que péssimo Jesus. É assim que... A Ila comentou aqui, né? É assim que o senhor anima a turma, né? Olha, aquela história que eu acho ótima que a Ila conta de Teresa d'Ávila, né? Se afogando, né? Com um rio caudaloso. E é assim que o senhor trata os seus discípulos, né? Olha só, gente. O mundo irá vos odiar. Aí vem o motivo. O motivo é alentador. O motivo consola. Por que que o mundo irá vos odiar? Senhor, por que que o mundo vai ter ódio deles? Porque eles não são do mundo. Aí dá ânimo. É natural. Estão entendendo por que aquela passagem que eu sempre menciono de Paulo, griladaço, porque eles chegaram numa aldeia, numa cidade da Ásia Menor, que os chamavam de deuses, a ele e Barnabé, e não os apedrejaram. E Paulo preocupado. Ora, o mundo aqui não me odiou. Se não me odiou, é por um motivo. Ou porque está querendo me enganar, ou porque é uma armadilha, ou porque eu sou mundano. Porque eu estou me comportando como alguém do mundo. Então, se as coisas estiverem muito fáceis, sabe, gente? Pulguinho atrás da orelha, opa, tem um negócio errado. Ou logo vai vir um vendaval, ou é porque eu não estou incomodando. Se eu não estou incomodando, eu não sou perseguido. Entendeu? Esse é o versículo. Aí o Emmanuel vai comentar. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias de engano voluntário. Aprendiz do Evangelho. O que é aprendiz do Evangelho? Tem uma outra palavra que nós estamos estudando há semanas. Discípulo. Discípulo. Que quer sombra e água de coco e rede. Está no engano voluntário. Ele resolveu permanecer enganado. Ele não deveria estar mais enganado, porque conhece, mas decidiu fazer de conta que não sabe o que sabe. Sabe para quê? Tática do gambá. Sabe qual que é a tática do gambá? Vem o predador, o gambá joga o cheiro ruim dele lá, jaratataca, né, do cerrado, joga o cheiro ruim para espantar o predador. Não espantou, sabe o que ele faz? Finge morto.
Tem um desenho lá da Era do Gelo, né, Dudu? Na Era do Gelo tem 2 gambazinhos lá, toda situação de perigo, eles finge que morreu. É a tática do gambá. É aquele sujeito que sabe, devia estar trabalhando, realizando bem, mas não faz. Não, se eu fizer, eu vou atrair perseguidores. Então eu vou fingir de morto, porque aí me deixam em paz. E a gente chega ao cúmulo de dizer aquele ditado, não sei se isso tem em outros estados, aquele ditado péssimo também. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é assim? A gente fala muito isso por quê? Porque a gente começa a identificar, desconfiar, que quanto mais a gente trabalha, sintoniza com o alto, mais a gente incomoda o mal. E maior a perseguição. Aí qual que é a solução comodista? Vou parar de rezar para parar de ser assombrado ou perseguido. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Continuado esforço. Aí a gente sobe a montanha, se esforça para ficar no topo da montanha. Aí a gente começa a cansar, né? Porque aquilo é um esforço. Aí a gente pergunta, Papai do Céu, vocês lembram do desenho dos Smurfs? Luiz Barcelos falou, Luiz, eu adoro seus exemplos de infância. O desenho dos Smurfs, os Smurfs saíam para pegar framboesas, frutinhas silvestres. Aí andava. Aí de repente um gritava assim, falta muito, Papai Smurf. Queria saber, tá, nós vamos nessa toada até quando? E o Papai Smurf, não, meus filhinhos. A gente sobe a montanha, atinge o topo dela e começa a se esforçar para permanecer no topo da montanha. Só que a gente acha que é por um dia ou 2. De repente a gente começa a rezar para Deus e fala assim, até quando? Aí o Emmanuel responde aqui, até a vitória final do bem. Até a vitória do bem em mim, a vitória final. O que é a vitória final? É quando o bem reinar no coração de todos. Daí Jesus dizer, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não tem descanso, não tem fim. Você vai sustentar a vibração divina pela eternidade. Porque depois que você fez o bem triunfar em você, falta fazer o bem triunfar nos outros. O anjo, ele não tem paz nesse sentido da acomodação. Ele sempre vai sofrer de uma inquietaçãozinha, por isso que os anjos choram. É lindo quando Humberto Campos, lá no Brasil, Coração do Mundo, descreve Ismael chorando. Que coisa bonita isso, né? O anjo chora por ele. Chora de remorso, chora de dor, de medo, de aflição? Não. Chora por nós. Então, o anjo não descansa. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A nossa querida tia Zilda, né? Eu chamo carinhosamente de tia Zilda, a Zilda que vem no nosso miudinha, está momentaneamente adoentada, né, Euridice? A Zilda, ela foi uma professora para mim nessa tarefa que eu mencionei da campanha do quilo. E eu achava legal uma coisa que ela dizia, né? A gente saía pelas ruas para pedir o alimento para as famílias em condição de vulnerabilidade e, de repente, uns chuvisquinhos. Aí tinha uns companheiros que falavam, vamos abortar a tarefa, vamos encerrar a tarefa. Vamos para casa. Aí a Zilda falava assim, tem espírita que pensa que é de açúcar. Tem espírita que pensa que é de cristal, de açúcar, que é uma florzinha para enfeitar a mesa só. Sabe, um ornamento. Ser espírita, para muita gente, é ir para frente e chamar todo mundo de meus irmãos ou prezados confrades de conclave doutrinário. Falar bonito, encerar o banco do centro. Não é assim? Tem gente que acha que ser espírita é isso. Isso é ornamento, gente. Quem acha que a tarefa com o evangelho
ou ser cristão, ou ser protestante, se resume a isso, sabe? A protocolo. Fala, seu Daniel. E quando o trabalhador espírita que está começando, Sim. a carga pesada, pergunta para o dirigente da casa, ou para o trabalhador que tem mais tempo, e aí, como é que é? Ele fala, depois piora. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Seu Daniel, gente, ele está perguntando, o pessoal sempre pede para eu repetir. Ele está perguntando, e quando o trabalhador espírita chega na casa como novato, né? E aí o dirigente da casa, ele fala, e aí, como é que é ser tarefeiro espírita? E o dirigente, ao invés de entusiasmá-lo, fala, depois piora. Olha, gente, tem uma coisa linda que fala no Paulo Estevam, seu Daniel. Pedro fala para Paulo, a melhor posição da vida é sempre a do equilíbrio. Acho isso lindo. Evitar os extremos. Nós estudamos aqui o equilíbrio, né? Então, olha que legal. Tem aquela historinha do Chico, dos jovens que chegaram para o Chico entusiasmadíssimos. Eles tinham lido Paulo Estevam e queriam sair evangelizando a América Latina. Tipo, né? Diário de motocicleta, assim, o Che Guevara viajando pela América Latina. E chegaram aqui em Uberaba. E o César Carneiro, o querido César Carneiro, estava do lado do Chico. E eles chegaram, Chico, nós viemos aqui para receber sua bênção, sua orientação, porque nós vamos sair pegando carona, viajando toda a América Latina e fundando casas espíritas, que nem Paulo. Aí o Chico falou assim, é mesmo, meus filhos, que iniciativa maravilhosa, Deus os acompanhe. E deu uns conselhos. O César regala uns olhando assim, falou, Chico, você está doido, que imprudência. Soltar esses meninos no mundo assim, sem falar dos perigos, dos lobos. Sem falar dos lobos. Aí o Chico falou para o César, meu filho, quando o moço espírita disser para você que vai capinar o mundo, entrega a enxada. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre não falar que tudo é flores, mas também não desanimar o outro, né? Não tolir, podar o entusiasmo do outro. Achar esse ponto é meio difícil. A gente vai errar muitas vezes. Tem hora que a gente vai colocar o pessoal lá embaixo, desanimá-los, a pessoa vai embora, eu não vou ser espírita, não. Outras horas a gente vai também criar um castelo de ilusão e a pessoa depois vai ver que a realidade não é essa. Tem que buscar o equilíbrio. Porque Jesus sempre estava dosando isso. Ele fala, vou vos enviar como ovelha aos lobos, mas também fala, já não vos chamo mais de discípulos, vos chamo de amigo, que é o maior título que um homem pode ter sobre a terra. Olha que coisa linda. Vocês são meus amigos. Então, tomai cuidado para não pender a corda nem para um lado e nem para o outro. Mas uma coisa é certa. O companheiro que chegar, a gente tem que dizer para ele, olha, a tarefa vai trazer muitos benefícios, haverão muitas concessões, só que tem que engrossar esse couro. Couro de rinoceronte. Porque senão vai virar o espírita que eu falei, de ornamento, né? O espírita de cristal, de porcelana. Tem que rolar no barro, sabe? Tem que pisar no asfalto. Continua Emmanuel. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. É os dois lados, como a gente comentou agora. E comprovando suas lições, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Então, se Jesus tivesse falado tudo isso para os discípulos, olha, eu vou vos enviar como cordeiro no meio de lobos, e ele tivesse fugido da raia. Porque depois que Jesus é crucificado, é que essas palavras ficam badalando dentro da cabeça dos discípulos. Olha só, ele não fugiu dos lobos. Ele não se acovardou ante os lobos. E é lindo isso, né? Porque ele não fugiu, não sacou a espada como Pedro, não resistiu à prisão, mas também, quando Pilatos mandou ele falar, ele não falou. Ele falou quando quis. Isso é força.
E quando quis falar, não falou o que Pilatos ou Herodes queria ouvir. Falou o que deveria ser dito. E nada fez Jesus fraquejar. Tá certo? Bom, agora nós chegamos nas ovelhas. Na ovelha eu destaquei só uma liçãozinha. A gente trabalhou bastante com o lobo, agora nós vamos aprofundar na questão das ovelhas. Tem uma lição que está lá no Pão Nosso, capítulo 115, que se chama A Porta. E o Emmanuel vai comentar o versículo também de João, capítulo 10, versículo 7, em que ele descreve assim, o evangelista. Então Jesus novamente disse para os discípulos: Amém, amém vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha que curioso, vamos cruzar os versículos? Primeiro ele diz que vai enviar os discípulos como ovelhas no meio dos lobos. Aí a gente tem que pensar a muralha de Jerusalém e a porta das ovelhas de Jerusalém. Atravessa no meio de lobos as ovelhas e em direção a quê? Ao altar do holocausto. Que isso? Você convive anos com pessoas intragáveis, pessoas venenosas, pessoas espinhentas. E no final vem o desencarne. E no desencarne você pode desencarnar como lobo, numa armadilha de lobos, ou pode desencarnar como ovelha no altar consagrado a Deus. Mas para ter esse desencarne nobre, que é o desencarne do espírito vitorioso, você tem que atravessar uma porta. Quem é essa porta? Jesus Cristo. Não tem como desencarnar bem sem Jesus na sua vida. E notem que eu estou falando, inclusive, do pessoal que é budista. Quando eu falo Jesus em sua vida, eu não estou falando ser cristão, ser protestante, ser católico. Eu estou dizendo do Cristo que há em nós. Sabe? Cristo que deve nascer em nós. Aí o Emmanuel vai comentar esse versículo e diz assim: não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Daí concluirmos que a cordura, ternura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Sabe o que é essa cautela? Não dar passos em falso, não pisar torto. E aí eu volto àquela metáfora recorrente, não sei se eu estou ficando meio chato com ela, mas eu volto sempre. Os pés como símbolos, né? Como símbolo poético dos sentimentos, porque oferecem base e equilíbrio. Quando a gente dá passo em falso, quando a gente torce o pé, é porque a gente errou ao pôr os nossos sentimentos em contato com o mundo. Cometemos erros. Calculamos errado. Tivemos pouca cautela. Colocar os pés no chão, pisar, é pôr em contato os meus sentimentos com os sentimentos dos outros. Cautela. Tem que ter muita cautela. Não tem, como é que é aquele ditado? Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Luísa, eu não estou entendendo ainda o que é essa cautela no pisar o mundo, no dar o passo, em entrar em contato com o sentimento do outro e com o seu. Por exemplo, tomar cuidado com o que fala. Pensar um pouco mais, ponderar, digerir, filtrar o verbo. Isso é cautela. Tomar cuidado com o que pensa, vigiar os pensamentos, acompanhar os pensamentos de perto. Uma coisa que eu acho muito bacana no budismo, que eu sempre cito aqui, adoro o pensamento de Buda e de todos os mestres que vieram depois, é a questão da meditação. A gente pensa demais, gente.
O Afonso Chagas, uma vez, nessa casa, veio no aniversário do nosso miudinho, ele falou, ele deu um número lá que eu não me lembro agora, mas ele falou de quantos pensamentos um ser humano é capaz de ter por segundo, por minuto. São milhares e milhares de pensamentos. A gente pensa demais. É onde a gente para e analisa assim, dona Joana. Se eu pegasse essa tonelada de pensamentos, vamos pensar 1 milhão de pensamentos num prazo curto de tempo, e começasse a descartar o que não tem valor espiritual, quanto que ia sobrar? Não é? Muito pouco. Isso é cautela. Esse cuidado que a gente hoje, na era fitness, está tendo com o que vai pôr dentro da boca, a gente devia ter também com o que vai pôr dentro da cachola. Uma dieta, né? Oi, Euridice? Ponderar, né? Acautelar-se com o verbo, com o pensamento. Sim. Que fala assim, se as suas palavras fossem um alimento, pudessem ser comidas agora, elas te nutririam ou te disciplinariam? Olha que legal. Vou repetir aqui, viu, Adriano? Eu marquei isso, não consigo esquecer. Olha, das coisas boas, eu ia dizer poucas coisas, mas não são muitas. É porque a gente procura as erradas. Mas das coisas boas que tem na internet, se as tuas palavras fossem comida, elas te alimentariam ou te envenenariam? E verbo é pensamento expresso. Então, isso vale para pensamento. Se os meus pensamentos fossem comidas, elas me trariam nutrição ou intoxicação? Hein? Isso é a cautela que o Emmanuel está mencionando. Que toda ovelha deve ter. Então, mais do que dócil, terna, pacata, mansa, a ovelha tem que ser, sabe o quê? Cuidadosa, sabida, esperta. E aí eu estou quase pisando no estudo da semana que vem. Mas vamos guardar isso aqui, porque a semana que vem nós vamos explorar mais isso. Fechando essa lição do Emmanuel. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Sede prudentes como a serpente. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Arbitrários aqui no sentido de desobedientes e caprichosos, teimosos, rebeldes. Sabe? Criança birrenta, manhosa. Sabe aquelas que no supermercado rola no chão por causa do iogurte? Sabe? Minha mãe já me deu uns catiripapos quando eu era pequena. Passei na porta da lojinha de brinquedo e eu quero. Minha mãe me deu umas palmadinhas. Foram boas essas, foram boas. Nós nos comportamos tal qual crianças quando somos arbitrários e caprichosos, birrentos, manhosos, criança chata. Lá no ouvidão de Deus, eu quero. A gente só quer, né? Quer tudo. Ovelha que se comporta assim é presa fácil na mão do lobo. É ovelha porque já assimilou alguns valores do evangelho. Vai ser trucidada pelo lobo, vai ser fraca em relação ao lobo, porque ainda tem muitos quereres, como diz o Caetano Veloso. Muitos quereres, muitos desejos. E aí, gente, eu vou fechar hoje nosso estudo com uma passagem do Paulo e Estevão. E vamos voltar no início do estudo. Então, todas essas qualidades a ovelha deve ter, nós mencionamos todas aqui. Para que ela seja mais forte que o lobo. Para vencer o lobo no sentido de afugentá-lo? Não, no sentido de amansá-lo. E aí eu vou lembrar aqui, gente, que eu acho lindo, Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 11, versículos 6 até o 8. A ovelha tem que ser mais forte do lobo para quê? Para que um dia na terra aconteça isso que Isaías profetizou. Olha que coisa linda. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. O Dudu os guiará. A vaca e a ursa
pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Viu, Muri? Vegetariano. E brincará a criança de peito sobre a toca da víbora, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco, que é um monstro feroz. Lobos e cordeiros vão ser amigos. Fala, senhor Daniel. A música Aurora, né? A música Aurora, o Gladson, conhecedor de Bíblia, ele se inspirou exatamente nesse trecho. É a regeneração. A regeneração não é que todos os lobos vão para fora da terra. Não. Todos aqueles espíritos que por séculos perseguiram o Evangelho vão amar o Evangelho, tanto quanto aqueles que por séculos trabalharam em nome do Evangelho. Esse versículo, gente, é de profeta. Isso aqui está no Velho Testamento. Sabe onde eu fui encontrar a expressão mais pura dessa passagem de Isaías? Paulo e Estevão. Vamos só contextualizar. Paulo havia perseguido todo mundo, feito arruaças em Jerusalém. Vai para Damasco para perseguir mais, para prender e matar Ananias. No caminho encontra com Jesus. E não volta para Jerusalém. De lá ele chega a Damasco, fica um tempo, vai para o oásis de Dan com Áquila e Prisca, fica mais um tempo, só então ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, já circulava rumores em Jerusalém de que Paulo tinha ficado meio doido, que ele agora era servo de Jesus. Uns acreditavam, outros não acreditavam. Ele tenta bater na porta de cada amigo e todos os seus amigos batem a porta na cara dele. Só tinha um lugar para ele ir, seu Adelmo, ele não tinha um tostão para pensão. Só tinha mais um lugar para ele ir. Sabe qual que era, Priscila? A casa que ele tentou incendiar. A casa do caminho. Só que é natural. Ele foi lobo. As ovelhinhas deram uma tremida, né? Quando ele bateu na porta, e aí? Recebe o homem ou não? Tiveram que fazer um concílio. Reuniram os discípulos, tarefeiros, tudo. E aí, nós deixamos ele entrar ou não? Nós temos responsabilidade com essas crianças, esses velhos aqui. E se ele entrar, for uma emboscada, pôr fogo em tudo, prender todo mundo? Então, capítulo 3, parte 1 do livro Paulo e Estevão. Nicolau, um dos trabalhadores da Casa do Caminho, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Olha o que o Nicolau vai dizer. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nessa casa, vítimas da odiosa truculência acessias de Saulo. E das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele de ovelhas. Olha, o doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito. Saulo, batendo aqui na porta, convertido, segundo Nicolau, é um lobo vestido em pele de ovelha, para destruir o redil. Aí, todo mundo dá sua opinião, chega na opinião do patriarca, o pai da igreja nascente. Aquele foi nomeado por Jesus. Pedro. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta,
atento à responsabilidade que me foi confiada. Eu também senti medo dele. Convenhamos, agora vem o porém, convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Vamos fazer de conta que ele é um lobo mesmo. É um lobo. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Nós temos um problemazinho aí que nós temos que resolver, com base no Evangelho. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Isso não é cristão. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? O que fazer com o lobo perseguidor de ovelhas? Ensiná-lo a pastar como ovelhas e a obedecer um pastor tal qual as ovelhas. E como se faz isso? A resposta é simples: amando. Encerramos aqui, gente. Até semana que vem. Jesus aqui começa a dizer o seguinte: aquele dia especial que chegou para os moradores de Sodoma e Gomorra, vai chegar para todo homem, vai chegar para toda casa, vai chegar para toda cidade, para toda nação.